Comunicações com Outro Mundo. William Thomas Stead. Psicografado por Madame Ver. Introdução. Este livro contém uma série de mensagens dadas pelo meu pai, W. T. Stead, a partir de 1914, 2 anos após sua morte no Titanic. Para muitos, isto pode parecer uma afirmação estonteante e uma que não possa ser aceita sem prova definitiva. Pessoalmente, eu sinto e sei que estou em contato com meu pai e que ele é o autor destas mensagens. Nesta introdução, eu gostaria de dar ao leitor a prova que o deixará absolutamente sem dúvidas que a comunicação é possível e que meu pai foi capaz de dar tais mensagens através de Madame Ver. Evidências outras do que aquelas obtidas pela experiência pessoal são complicadas de se juntar e, por minha experiência pessoal, tenho apenas a minha palavra. Contudo, eu a dou conjuntamente com outra prova que fui capaz de coletar, e se não convencer o leitor, ficarei mais do que satisfeita se elas levarem no caminho da investigação. Quando eu estava na América em 1913, meu pai me disse em uma sessão que estava em contato com uma médium na França. De tempos em tempos, nos anos que se seguiram, ele me lembrou disso. Em 1918, ele disse-me seriamente em uma sessão pública no WTSTA Boreal, onde Mrs. Wicott era médium, que ele queria me dar um livro. Quando eu questionei minha capacidade de achar tempo para escrever, ele afirmou que eu não precisaria me preocupar sobre isso, pois ele supriria o material. Ele apenas queria que eu estivesse pronta para fazer o que ele quisesse quando chegasse em minhas mãos. Tomei nota disso, mas não ouvi mais nada até que eu fui perguntado em janeiro deste ano, 1921, pelo Sr. Newall, do The Weekly Dispatch, a olhar algumas mensagens que reportava ser de meu pai. Tais mensagens, ele disse, foram dadas através de uma médium francesa. O fato de pronto atiçou meus interesses e curiosidade naturais. Falei com meu pai em uma sessão, por voz direta, onde Sr. Osborne Leonard era dirigente. Ele mencionou as mensagens e de novo lembrou-me que tinha me preparado para o que viria. No dia seguinte, M. Victor, a quem as mensagens foram enviadas da França, veio a mim e trouxe um manuscrito. Quando eu os li, tive pouca dúvida de que eram as mensagens que meu pai havia me falado. M. Victor, que não é um espiritista, embora desde que leu estas e outras mensagens seu interesse na questão foi grandemente estimulada, recebeu as mensagens por um parente a quem ele havia traduzido o livro de Magnussen, God's Smile, para o francês. Este parente, que conhecia Madame Ver, por reciprocidade enviou as mensagens a M. Victor. Foi a época que os escritos de Valois apareceram no Tio Euclides Pat e ocorreu a M. Victor que ele poderia traduzir e publicar as mensagens que havia recebido de seu parente. De todo modo, ele nada fez até uma manhã de setembro último, quando afirma que acordou com uma incrível vontade de traduzir as mensagens que recebera. Não tinha noção de onde veio a vontade, mas estava tão impressionado que entrou em contato com Madame Ver e obteve a necessária permissão. O M. Victor não sentiu necessidade de dar publicidade às mensagens até ter obtido provas de que eram ao certo de meu pai. Ele estava prestes a escrever para Madame Ver sobre o assunto quando recebeu uma comunicação dela afirmando que meu pai daria provas pessoais para ele da autenticidade se ele entrasse em contato com algum médium inglês. M. Victor fez sessões com Sr. Peters e Sr. Van Gogh, mas não lhes disse nada sobre o objetivo da visita. Em ambas as sessões meu pai falou das mensagens e deu testes que o convenceram. Ele deu provas adicionais ao falar de matérias familiares e particularidades que só poderiam ser verificadas por mim. Madame Ver é uma grande médium não profissional que prestou serviços a muitos dos melhores investigadores em França. Ela se conscientizou de seu poder como médium escrevente em 1888 quando tinha 19 anos. Sr. Leon Denis en Invisível escreveu em altos termos as comunicações dadas através da mediunidade de Madame Ver. As mensagens que ela recebe, ele diz, são sempre de um caráter muito elevado e lidam com questões de alta filosofia e moral. Em 1892, Madame Ver entrou em contato com a Duquesa de Pommard e fez sessões com ela regularmente todas as semanas até a Duquesa morrer, há 2 anos. Madame Ver diz que foi a Duquesa quem, do outro lado, apresentou meu pai e o grupo de espíritos que trabalham com ele a pequena corrente que ela tinha com alguns amigos. Isso foi em 1913,
bem à época na qual ele me disse que estava em contato com uma médium em França. As mensagens que ele deu então eram curtas e sem interesse e Madame Iver não as manteve. Minha crença, ela diz em uma carta, é que o Stead estava apenas treinando naquele tempo. As mensagens dadas neste livro foram recebidas por ela em intervalos entre 5 de maio de 1914 e 1º de fevereiro de 1915. Em 1912, a seguinte mensagem foi recebida poucas semanas após sua passagem. Quando eu vejo por mim mesmo as dificuldades extraordinárias na obtenção de mensagens a partir deste lado, não me admiro que temos tão pouco, mas que temos tanto quanto fizemos em nossas pesquisas, quando eu estava contigo. Pois é você e suas condições que fazem a barreira. Ideias preconcebidas, ferroando como agulhas em sua mente, preconceitos e superstições preconcebidos, tudo isso deve ser esmagado e jogado fora antes que os dois mundos possam perceber que são únicos e unos, e podem combinar-se para expressar aquilo que mais do que nunca eu descobri ser o supremo objetivo de toda existência, a realização da divindade no homem, pela união de todos aqueles que amam no serviço de todos aqueles que sofrem. Que isso seja nosso lema e, Deus nos ajudando, vamos conseguir coisas poderosas e provar tanto para a ciência laboriosa, que pergunta severamente em busca de conhecimento, e para a humanidade sofredora, que só perde por causa do amor, que não há morte. Com tais ideais perante ele, meu pai me disse que reuniu ao seu redor um grupo de espíritos que perceberam que a barreira entre os dois mundos não era intransponível, que poderia ser quebrada se pudessem ensinar os métodos certos de comunicação. Seu próximo passo era escolher o médium pelo qual daria suas instruções. Ele escolheu uma francesa que sabia pouco sobre sua vida ou personalidade, porque ao escrever através daqueles que o conhecia, ou sabiam um tanto dele, havia o perigo de que as mensagens fossem coloridas por tais conhecimentos. Eu não sinto que ele tenha sido capaz de obter o seu estilo em grande parte, mas toques aqui e ali e expressões de vez em quando tão típicos dele. Isso era devido ao fato de que, às vezes, ele estava mais perto do guia, em outras, um do grupo estava na retaguarda, e no último caso a mensagem era carregada pela linguagem e tingida com as ideias particulares do transmissor mais perto do guia. Em alguns casos, ele disse, as mensagens eram inspiradas por ele pessoalmente, mas em geral o grupo todo concentrava seus pensamentos no espírito guia do médium e através dele enviavam-nas. Sua assinatura era dada a todas as mensagens porque a sugestão em primeiro lugar veio dele e foi ele o responsável pela seleção do médium. Eu concluo com esta mensagem, do meu pai, que sinto que possa ajudar o investigador. Prova de conquista nunca poderá vir a menos que a mente seja capturada de surpresa. Por quê? Porque o ser vivo no invisível deve piscar-se no ser que vive no visível. O que isso significa? Que a tela da mente consciente tem de ser nua de imagens, de modo que a mente ativa no invisível possa jogar suas imagens uma a uma na superfície clara, como em um espelho que reflete apenas os objetos que se deseja retratar. A mente consciente encarnada é ativa, ocupa-se imaginando o que deseja ou o que outros podem desejar. A tela da mente está cheia destas imagens pensamento e as imagens recebidas de nós são apagadas e indistintas, confusas e esmecidas. Nunca venha buscar conselhos ou ajuda ao longo de qualquer linha especial, fadada ao fracasso pelas razões apresentadas. Sabemos o que é necessário e sempre respondemos quando possível. Comungue conosco pelo amor de comunhão e todas as outras coisas que o amor pode ditar e as circunstâncias permitirão ser acrescentadas. W. T. Stead. Stele W. Stead. Julho, 1921. Prefácio. Por W. T. Stead. Se estas mensagens fossem dadas ao público, elas levantariam muitos protestos, especialmente entre os espiritistas. Pessoas pensarão que sou muito severo em minhas críticas, pouco encorajador com os médiuns e parcamente inspirado no assunto da felicidade da vida espiritual. Isso não me perturba, pois ao lerem e debaterem, essas mensagens serão de grande benefício em fazer as pessoas refletirem. Não há nada como encontrar pessoas que não são da mesma opinião que a nossa. Isso nos faz progredir. Embora, na Terra, eu perfiz muitas experiências e pesquisas psíquicas e li extensivamente sobre o assunto, buscando o limite das possibilidades do espiritismo, eu descobri que era ignorante e preconceituoso e tinha muito ainda a aprender.
Não pretendo falar muito, mas direi que o espiritismo não é um jogo e a mediunidade tem os seus grandes perigos. Todos que chegam ao espiritismo para se divertir, para dominar outros, ou locupletar-se com ilícitos, expõem-se a graves represálias. Pessoas que experimentam devem assim fazer com o espírito religioso e científico. Seus métodos devem ser restritos e com rigoroso controle. Este é o único modo de se evitar sulcos profundos no qual as rodas do carro do espiritismo derrapam. 1. Espíritos e médiuns. É tão difícil para os espíritos voltarem para a Terra como é para vocês penetrarem nos reinos dos espíritos. Não temos mais a faculdade dos viventes na substância física. Isso nos foge, assim como as substâncias dos planos superiores fogem de vocês. Temos impressões e sensações análogas às de vocês, mas tão diferentes. Temos luzes, cores e sons, mas eles apenas distantemente se assemelham àqueles que conhecem com tais. Temos necessidades que nos lembram de sede, fome e sono, mas que são mais necessidades da inteligência do que do corpo. A despeito de todos nossos desejos de responder aos seus apelos, somos muitas vezes impedidos de fazer como esperamos, pelas diferenças dos planos. Sempre direi que é mais fácil para você ir ao Zéu do que nós irmos até você. O sono permite-lhe entrar em contato conosco 1000 vezes melhor do que pode todos os médiuns no mundo, e a ajuda que somos capazes de dar-lhe deste modo é de longe mais preciso e eficaz. Faculdades espirituais do homem. Médiuns são realmente apenas intérpretes medíocres dos espíritos, um meio casual pelo qual são obrigados a ajudar a si mesmos enquanto esperam por algo melhor, quero dizer, até os sentidos espirituais que devam completar os sentidos físicos terem se desenvolvido nos seres humanos. É anormal que os mortos tenham de voltar ao físico, como são obrigados quando se manifestam. As almas dos mortos, excetuando o primeiro período após a morte, nada têm a fazer com a Terra diretamente, pois sua evolução espiritual os leva para bem longe daquela baixa esfera onde a humanidade luta. É o homem quem deve ir aos espíritos ao desenvolver em si mesmo suas faculdades espirituais. E tal capacidade a todos é dada. Possuem os embriões das faculdades espirituais cujas ações resultam em intuição, inspiração e impulsos, as origens dos quais não sabem como traçar, pois estão imersos no próprio corpo físico, vivendo apenas para ele e não tomando conhecimento de sua alma. Agem e pensam como se fossem homens físicos para sempre e, muito raramente, como se fossem e continuassem a ser espíritos, contudo, são sempre espíritos, mesmo quando estão em corpos físicos. A alma seria mais sensível se ocupassem mais com isso e os mortos manifestar-se-iam melhor. Como as mensagens são afetadas. Voltando aos médiuns. Eles são, no máximo, um meio medíocre de correspondência. Os pensamentos transmitidos por eles são embaralhados pelo peso de seus corpos físicos e deformados pela resistência de seus cérebros. Estão em perigo de espíritos maliciosos e quanto mais inteligente e malévolo o espírito é, maior é o perigo. Tirando inteiramente os perigos e considerando apenas as mensagens, descobrirá que são muitas vezes distorcidas quando são dadas pelo intermédio de um médium. Se o espírito manifestante quer ele mesmo explicar certos fatos de uma natureza complicada, como, por exemplo, a constituição espiritual do homem, e se ele quer desenvolver noções que não são ainda genericamente aceitas pelas pessoas, ele encontrará intransponíveis obstáculos, e a mensagem sairá insuficiente e mutilada. Como estilo da relação, o maior escritor apenas obterá escritos banais de um médium sem cultura. Há terríveis obstáculos para transpor quando devemos usar um corpo estranho como intermediário, como quando um médium está em transe. Muitas vezes acontece de parcialmente perdermos algumas de nossas faculdades e estarmos em tortura quando expressamos uma ideia que, sob a forma que é dada mais tarde pelo médium, falhamos em nos fazer reconhecer ou o reconhecimento é apenas sutil. Não é nossa falta, ou do médium, se as personalidades terrícolas sufocam e constrangem-nos. Auras dos médiuns. Vou tentar dizer algo sobre as auras dos médiuns. Sabem que é a radiação de seus fluidos que se dá o nome de aura. A qualidade da aura difere grandemente em diferentes pessoas. Algumas têm uma irradiação que é muito poderosa, elevam-se bastante e protegem o médium, como se ele estivesse dentro de uma concha. Em tais casos, é difícil para os espíritos o alcançarem.
Quando se aproximam, são repelidos como se por uma corrente elétrica. Não podem tomar posse do médium e são forçados a trabalhar de outra maneira. É sabido que se há dois pianos na mesma sala afinados iguais e se tocar uma tecla em um, a mesma tecla no segundo vibra em harmonia com a primeira. Então, no caso de uma aura de longo alcance, os fluidos espirituais devem ser postos de acordo com os do médium, a fim de fazer com que os fluidos do médium vibrem em concordância com o do espírito. Se o médium é muito sensível e o espírito é capaz, resultados bons e, às vezes, excelentes serão obtidos. Este é o caso com a mediunidade indireta ou intuitiva. Chamo de indireta porque o espírito não pode tomar posse do médium, pois só pode trabalhar de certa distância dele. Devido a isso que as comunicações recebidas intuitivamente, embora maiores, mais desenvolvidas e muitas vezes mais elevadas comunicações são menos precisas do que aquelas através de um médium indireto. Poucos fatos, distintos das noções, são enviados através de médiums deste tipo. Vibrações de fatos, tais como nomes e datas, não são da mesma natureza das vibrações que transmitem pensamentos morais ou metafísicos. Elas são de um plano mais material e são de uma onda muito curta para alcançar o centro sensível de um médium que tem uma aura poderosa. Em comunicações intuitivas, o espírito permanece longe do médium, no outro fim de sua irradiação, de onde apenas as vibrações que são suficientemente longas podem alcançar a mente do médium. Médiuns intuitivos não estão em contato com espíritos inferiores. Eles podem apenas se comunicar com espíritos suficientemente avançados. Suas auras, ou conchas protetoras, não são facilmente penetradas. Penetrando a concha. Médiuns cujas auras são facilmente penetráveis atraem mais espíritos, e quanto mais permeável é a aura, mais precisas serão as manifestações. Se um espírito é capaz de entrar inteiramente dentro da aura de um médium, ele pode lembrar aos seus ouvintes os mais exatos fatos sobre sua existência terrícola, pois ele é o mestre incontestável dos órgãos do médium. Ele pode tomar controle total do corpo durante um transe completo e parcial em um semitranse, quando o médium permanece consciente. Geralmente, a aura pode apenas ser penetrada em um ponto. Por exemplo, o psicógrafo que pode ser feito dar mensagens em uma língua ignorada por ele, não pode ver as visões dadas ao clarividente ou escutar as palavras ditas ao clareaudiente. Uma certa quantidade de fluido etérico é tomado do corpo físico para movimentar objetos, para girar as mesas, etc. Se a aura do médium é facilmente penetrável, o fenômeno será de um tipo inteligente. Se a aura for difícil de influenciar, os movimentos efetuados serão de pouca inteligência. No momento, o médium cuja aura pode ser penetrada por espíritos está exposto a muitos perigos, pois a porta está aberta a todos os tipos de influência. E se sua vontade for débil ou sua moralidade dúbia, ele se tornará vítima de espíritos errantes maliciosos. Para isso, pode ser vítima sem ir às sessões. Muitas pessoas possuem auras facilmente penetráveis e são influenciadas por entidades que são atraídas a elas por suas vontades instáveis e seus maus pensamentos. Padrão moral elevado é a melhor proteção. As duas grandes classes de médiums, a indireta intuitiva, e a direta, aqueles através dos quais efeitos físicos são produzidos, são divididas e subdivididas, de acordo com a natureza de seus fluidos e da qualidade de suas mentes. Senhora Piper, por exemplo, uma médium cuja aura era admiravelmente permeável, tinha ao mesmo tempo um padrão moral elevado e uma inteligência bem desenvolvida. Ela era praticamente inalcançável aos espíritos malévolos. Outros, cujas auras são menos permeáveis que a dela, são vítimas para as terríveis influências devido suas débeis vontades e más morais. Quando um médium tem uma aura que pode ser penetrada, espíritos são capazes de entrar em seu ser psíquico com o grau de facilidade de acordo com a afinidade entre o espírito e o médium. Um espírito de elevado caráter não pode se aproximar de um médium muito material sem sofrer como se asfixiado, por vezes perto de se tornar inconsciente, mas, com o mesmo médium, um espírito grosseiro poderia se sentir bem à vontade. Por outro lado, com um médium de um tipo mais refinado, o espírito grosseiro se sentiria como um camponês em uma sala de desenho, ele não saberia como agir.
Alguns médiums têm fluidos que estão em harmonia com apenas uma categoria de espíritos e só podem produzir fenômenos quando trabalham com tal categoria. Outros possuem fluidos adaptáveis e podem entrar em comunhão com muitos tipos de entidades espirituais. 2. Diferentes meios de comunicação. Pegue, por exemplo, essa experiência. Você, Madame J. ver a introdução, através de quem estas mensagens são dadas, é uma médium intuitiva. Eu comunico-me consigo pelo intermédio do ser espiritual, de uma inteligência para outra. Eu não transmito palavras. Falo consigo na linguagem dos espíritos, quero dizer, eu penso e as vibrações de meus pensamentos são transmitidas pelo intermédio de nossos corpos espirituais. O seu então toma consciência dos meus pensamentos, atravessa seu cérebro e você traduz tais pensamentos nas correspondentes expressões escritas. Eu seria capaz de enviar muitos pensamentos complicados e sutis para você tanto quanto tivesse em sua mente palavras adequadas para expressar tais ideias, porém eu não poderia enviar pelo seu intermédio uma fórmula algébrica ou um termo científico ou histórico que você não conhecesse. Se, por exemplo, se soubesse o nome Nabucodonosor, eu a faria escrever, o orgulho de um Nabucodonosor. Se não conhecesse o nome, escreveria, o orgulho de um grande potentado, ou algo similar. A ideia seria a mesma. Eu não poderia contar um fato de minha vida passada ou um conhecimento de acontecimento futuro, pois tais fatos não são ideias. A fim de transmitir tais fatos, eu deveria agir na mente física de um médium indireto. Mas, eu posso fazer-lhe, como uma médium indireta ou intuitiva, expressar tais sentimentos como alegria, medo, ternura e amor, porque esses sentimentos são movimentos da minha alma que podem fazer a sua alma vibrar em uníssono com a minha inspiração e estilo. Se um médium intuitivo for de uma sensibilidade medíocre, tudo que ele escreverá será em um estilo uniforme. Se ele for muito sensível, será capaz de reproduzir o estilo e a personalidade do espírito que transmite os pensamentos. É assim com um médium como com um músico. Qualquer um que aprenda a usar um piano pode tocar uma partitura de Beethoven de algum modo, mas o musicista verdadeiro interpretará Beethoven de outro jeito. Além de reproduzir mecanicamente as notas da partitura, ele buscará colocar em sua performance a alma do compositor e a expressão peculiar de seu gênio. Mas, nos médiuns intuitivos a faculdade que chamam de inspiração é posta em movimento. É ela que se perfaz no compositor inspirado que os ouve as sublimes harmonias das esferas celestiais, no poeta que os ouve misteriosas vozes bafejando com seus ritmos, no pintor e no escultor que se sentem sustentados e elevados por uma força cuja fonte eles conhecem, no sábio que vê os segredos do universo se desdobrar ante si. Respostas a perguntas tolas. Tão logo um médium é visto cobrir folhas de papel com facilidade, pessoas supõem que tem apenas de questioná-lo, não interessa o quão desconexo ou ridículo possam ser, para obter respostas. Imaginam que eles podem entrar em contato com todo e qualquer espírito, que nenhum assunto está além deles e que podem dar dicas monetárias para seus negócios. Se falha nesses variados pedidos, as pessoas negam que ele seja um médium e dizem que tudo que escreveu foi pura imaginação. Isso é falso e injusto. Um médium intuitivo, mesmo um excelente, pode dar apenas uma categoria de fenômeno. Ele pode ser excelente para a metafísica, mas inapto para a música. Ele pode sentir a vibração chegando, seu espiritual pode estar cônscio dela, mas a vibração permanece sem forma, não cria imagens em sua mente. Bons médiuns intuitivos são muito raros, por isso que a maior parte das mensagens recebidas dos espíritos é banal na forma e matéria quando escritas. Um médium deve ser altamente sensível e predisposto ao espiritual antes de receber os ecos do mundo dos espíritos. É igualmente necessário que os experimentadores não peçam para tentar obter fenômenos que ele não seja adaptado para transmitir e que ele seja deixado em sua especialidade. Então, as mensagens de maior valor serão obtidas. O grande benefício da faculdade puramente intuitiva em um médium é que um espírito que procura se comunicar é deixado livre de obstáculos. Não tendo que entrar na aura do médium, ele permanece em sua esfera espiritual e seus pensamentos fluem facilmente, não sendo circunscrito pelas condições terrestres. As suas ideias e as nossas. Um espírito não vive como um homem,
E sua vida é tão diferente da vida terrícola que é impossível para nós dar-lhe uma noção, assim como é para um nadador fazer uma carpa entender suas sensações. Vocês são a carpa e sempre quiseram que respondêssemos como uma. Desejam ainda que interessemos por nossa velha forma terrestre e nossas ações e pensamentos enquanto na Terra, em suas ações, pensamentos e futuro, e em todas as coisas terrestres que temos dificuldade de lembrar e que nos parecem de nenhum interesse e até mesmo miseravelmente pequenos. Felicidade e tristeza na Terra não se assemelham à felicidade e tristeza do outro mundo. Coisas que alegram ou afligem vocês parecem-nos tudo insignificantes e infantis. Por esta razão que às vezes nós parecemos ter nenhum interesse e simpatia como vocês esperam. Sentimos profundamente a afeição que vocês têm por nós e todos os pensamentos elevados e puros que estão em suas mentes e que são de domínio espiritual. Podemos ver simbolicamente os perigos que os ameaçam, pela luminosidade que os cerca e podemos dar esperanças de um sucesso ou aviso de uma expiação que está para vir. É mais difícil para nós ver fatos exatos. Podemos ajudá-lo, mas nem sempre do modo que imaginam. Quando nos perguntam tantas coisas terrestres com as quais não estamos mais em contato, custa-nos um grande esforço para realizar a comunicação bilateral. Para esse tipo de questionamentos é necessário usar um médium direto, e é impossível que o resultado seja satisfatório. Há inúmeras coisas para dizer sobre os espíritos e os diferentes estados de consciência humana. Homens sabem quase nada das grandes leis que governam suas vidas e todos, exceto um pequeno número de mortos, são tão ignorantes quanto são os terrícolas. Por isso que tantas sessões são desapontadoras e tantos fenômenos aparentemente são sem valor. Deve ainda de ter paciência para me ouvir. Agradeço-lhe por ter escrito tanto. Está sob grande fadiga, a despeito da aparente facilidade para escrever. Quando as condições circundantes são defectivas, ou se alguém tentar fazer muito, toda mediunidade é uma causa de fadiga e ocasionalmente de perigo. Experimentadores devem ter isso em mente quando com um médium, pois em muitos casos os espíritos não serão capazes de socorrer o médium. Destino após a morte. Lamento desiludir muitas pessoas que imaginam que o mundo espiritual inteiro é uma resplandecente réplica da Terra. Não é o caso. O primeiro estágio apenas da vida astral possui uma semelhança com a Terra e este estágio é para muitos de angústia, tristeza e sofrimento. Aqueles cujas almas são pouco desenvolvidas, que não têm qualquer espiritualidade nem qualquer ideia da outra vida, estão no lusco-fusco, os perversos estão na escuridão e dor, os medíocres têm uma existência medíocre, cópia daquela na Terra. Quando se livram da Terra e do baixo mundo astral, as almas mais nobres e mais desenvolvidas possuem uma vida de pensamento e sentimento que ultrapassa em prazer qualquer coisa que possam imaginar. Muitos não podem atingir o conhecimento de tal estado. São como as almas daqueles de quem Homero fala, que perambulam pelo Hades como folhas mortas nos ventos outonais. Essas inumeráveis almas, não tendo corpos físicos e não sendo mais capazes de satisfazer as paixões nem saciar as necessidades que imaginam ainda ter, são cobertas com anseios da antiga vida terrestre. Ainda sendo incapazes de sustentar pensamentos, são incapazes de conceber tanto a vida de inteligência quanto o despir-se do egoísmo. Há, portanto, na atmosfera da Terra há uma multidão de almas vagantes e desoladas que procuram qualquer luz no planeta, a luz de um sensitivo espiritual, e que correm em bando ao ponto onde uma possibilidade de se manifestar ocorre. Como a comunicação é efetuada? Um espírito em dor se comunicará febrilmente, ele estará fraco e incoerente. Enquanto comunica, ele sofrerá em mente e corpo e o médium sofrerá também. Ele sempre o fatigará e por vezes o machucará. Um espírito justamente feliz no plano astral se comunicará mais facilmente. Ele será capaz de se interessar com seus assuntos e negócios terrestres normalmente. Seu poder para fazer isso será em proporção ao grau no qual suas faculdades intelectuais foram desenvolvidas ou restringidas durante a vida mortal. Por exemplo, seu avô pode ter sido um trabalhador valoroso e fiel, com uma boa moral, mas com um baixo desenvolvimento intelectual, seja em sua ocupação ou em leitura. Ele seria capaz de ajudá-lo em sua carreira, mas apenas até onde suas noções restritas da vida comum permitiriam. Mas seu pai,
Se ele foi instruído em alguma ciência ou arte e se tornou aculturado e intelectualizou-se, interessaria a ele menos as coisas materiais de sua existência. Ele a amaria, mas sua cultivada inteligência o levaria em direção ao espiritual e longe do material. Ele não seguiria a sua carreira, tanto quanto o sucesso material está em causa, mas que ele iria tentar ajudar no seu desenvolvimento interior. Seu avô influenciaria alguém para assisti-la pecuniariamente em um momento difícil, enquanto seu pai a inspiraria com a ideia de uma invenção ou uma descoberta científica. Afastei-me muito do assunto do médium intuitivo. Acho, no entanto, o que eu disse será útil. Sentimentos sufocados revividos. Comunicação através de um médium intuitivo permite ao espírito permanecer em sua própria esfera e assim não relembrar vividamente as memórias sua vida terrena. Suas memórias são muito claras e revividas dolorosamente quando ele tenta primeiramente se comunicar por um médium indireto. Com o propósito de me manifestar, tentei tomar posse de um médium indireto penetrando em sua aura. Ao primeiro contato, reviveu em mim as impressões de minha morte por afogamento, o sentimento de sufocamento. Eu sabia muito bem que estava apenas entrando em contato com um médium, não obstante as últimas sensações de minha vida física recorrerem com força em vários momentos. Se o médium é clarividente, eu tento me mostrar a ele. A visão pode tomar o aspecto de realidade ou apenas uma forma vaga, de acordo com o grau de meu poder e de nossa afinidade, se a circunvizinhança é favorável, entre outros escolhos. Se eu ainda tiver meu último corpo astral, eu serei capaz de fazer tal corpo visível ao médium e a manifestação será mais fácil para mim. Se eu tiver deixado minha forma astral, e ter apenas meu corpo espiritual, que é na realidade meu verdadeiro eu, devo ser obrigado a construir uma imagem de meu velho corpo terrestre. Devo mostrar-me em uma forma mais ou menos luminosa se não for capaz de construir tal imagem. Se o médium for apenas clarividente e eu quiser dar provas de minha presença, devo criar imagens de objetos, escrever palavras ou datas em letras luminosas e dar por assim dizer fotografias de eventos passados e futuros. 3. Condições necessárias. Muitas vezes, aqueles presentes em uma sessão impedem a produção do fenômeno ao desejar muito ardentemente. Por exemplo, um amigo dirá para mim: mostre-me a coisa que eu lhe dei em tal e tal ocasião. Se ele desejar muito fortemente que eu mostre tal coisa, digamos, um prendedor de gravata, haverá uma chance em 10 que eu não serei capaz de satisfazê-lo. Eu estarei dentro da aura do médium e sua vontade vibra através de sua aura e ele colocará à parte os fluidos que eu manipularia. Uma condição essencial para uma boa manifestação é que os presentes à sessão estejam calmos. Desejos ardentes, grandes agonias, mentes irrequietas são causas de falências. Por isso que vocês, franceses, são menos bem-sucedidos nas sessões do que os britânicos. Vocês veem com todo tipo de noção bem estranha o motivo da sessão. Mesmo se uma mosca zunir perto, a atenção é distraída e se o fenômeno esperado não é produzido de uma vez, vocês se tornam impacientes ou talvez até desistam de tentar. Estão sempre prontos a zombar dos espíritos ou dos médiuns. Ninguém deve fazer troça dos fenômenos, pois produzi-los custa grande esforço e, muitas vezes, grande angústia. Espíritos, na tentativa de produzi-los, trabalham em uma superfície ainda mais móvel do que a água, uma superfície que o mais leve respirar agita. Sabe que um lago, que reflete os objetos circundantes como um espelho quando as águas estão calmas, apenas apresenta reflexos confusos e quebrados quando a superfície está ondulada pela mais leve das brisas. A agitação entre os presentes em uma sessão pode evitar parcial ou totalmente que uma manifestação ocorra. Por agitação eu quero dizer não apenas irrequietude de corpos, mas de mente. Um homem pode parecer bem tranquilo e ainda assim há uma tempestade em sua mente, pensando em algum assunto que o perturba ou alguém de quem desgosta, e esta agitação será transmitida magneticamente aos vizinhos. Então, no lugar de ter uma superfície calma e receptiva na qual produz as suas manifestações, o espírito será balançado como um destroço no mar revolto. Em outros corpos. Retornemos ao assunto da mediunidade. Dando boas condições, eu posso me comunicar com o clarividente ao apresentar paisagens ou outros símbolos,
posso trocar frases curtas com o clareaudiente e com um bom escritor posso dar mensagens diretas e completas. Poderia dar provas claras e confiáveis de minha identidade ao tomar posse do corpo de um médium. Para isso precisaria usar um médium do tipo direto, Sra. Piper, por exemplo. Poderia usar outros que eram muito mecânicos para escrever em línguas que são ignorantes, outros para discursar, outros para desenhar ou pintar. O resultado depende inteiramente da extensão do controle que serei capaz de ter do médium. Muitos que permanecem cônscios durante as manifestações são excelentes médiums, e por eles convincentes fenômenos são produzidos. Estas manifestações, de todo modo, são raramente tão claras quanto aquelas obtidas através de um médium que rende sua personalidade em transe completo. Em casos de transe completo de um médium altamente desenvolvido, um espírito desencarnado pode, após exercitar e testar seus poderes por um tempo, retornar quase inteiramente ao ser terrestre. De primeira, tomar posse de um corpo estranho é uma experiência extraordinária para ele. Sentir que ele está realmente em outro corpo, ver com olhos que não têm precisamente o mesmo tipo de visão que tinha, escutar com ouvidos que recebem sons diferentes do que ele próprio ouvia, pensar com um cérebro com o qual não está acostumado, se torna grotesco. Pouco a pouco ele se acostuma ao corpo estranho. Tenta agir e falar, mas o esforço requerido é hercúleo. É difícil mover o corpo desconhecido e expressar-se através dele, especialmente se o aparelho que está controlando é apenas medíocre. Mesmo com um excelente médium a situação é complicada. Somos obrigados a fazer preparações antecipadas e após as manifestações ficamos muito exaustos. Requeremos certa dose de coragem e perseverança para alcançar-lhes, mesmo se estivermos acostumados com o médium. De todo modo, quando somos capazes de controlar um médium e efetivamente dar convincentes provas de nossa realidade, somos bem recompensados pelos nossos esforços. Coisas para não se perguntar. Infelizmente, nossos esforços não são suficientemente apoiados pelo povo da Terra. Vocês acham que nós ainda estamos em termos terrestres e olham-nos pelos seus pontos de vista individuais. Após estabelecer o fato de nossa sobrevivência, vocês nos perguntam para colocá-los no caminho da boa sorte ou para sermos gênios, que, com um toque de um anel mágico, transformaria suas tribulações e problemas em alegrias. Isto é uma atitude errada e por causa disso muitas sessões são perturbadas. É um erro assediar os espíritos com negócios comuns. Se eles são capazes de fazer algo por vocês, assim o farão, mas se pedir por coisas sem eira nem beira, arriscam-se a tirá-los dos trilhos da evolução. Não é sempre bom para os espíritos estar em contato com as condições terrestres e, portanto, não é certo fazer repetidas demandas para qualquer espírito. Se persistirem assim fazer, pode-se causar aquele que busca desviar de seu caminho ou, se ele não puder responder, alguma entidade pode aparecer em seu lugar e causar muitos problemas. Tudo isso não evita que a ajuda possa ser dada advinda das regiões espirituais. Um aviso espontâneo é de valor, é dado quando pode ser útil. Aqueles que vocês amam saberão bem como ajudá-los, mas é possível que aquele a quem se apela não esteja disponível, e neste caso, o melhor é não insistir nos apelos. Estragando finos dons. Muitas sessões são estragadas pelo egoísmo dos presentes. Há algumas pessoas que não tentam aperfeiçoar os meios de comunicação entre os dois mundos, ao contrário, brincam com os espíritos ou colocam milhares de questões pueris e estúpidas que eles mesmos se envergonhariam de fazer a um amigo. Sessões espíritas não são apenas insatisfatórias quando esses truques são feitos, mas o desenvolvimento do médium é retardado, os mais finos dons estragados e as mais preciosas faculdades permanecem inertes. Vocês não devem imaginar que os resultados obtidos em uma sessão dependem inteiramente dos espíritos. Eles podem apenas usar o material que é oferecido a eles pelo médium e seu grupo. Assim que um espírito entra em contato direto com um médium, ele também entra em contato com todos os membros do grupo, e tem de contar com as influências que cada um, desconhecidos por ele, trazem consigo. O grupo deve se encontrar regularmente em um tempo pré-fixado, e se possível na casa daquele que estudou o assunto e considera as comunicações salutares.
Uma sessão mantida sob essas condições é muito mais bem produtiva do que aquela que é mantida em tempos irregulares e sob condições desfavoráveis. As pessoas componentes do grupo devem estar em harmonia umas com as outras. Elas devem possuir bom caráter moral, pois uma pessoa mal-humorada, com pensamentos ruins, causa desordem em uma sessão e atrai espíritos que podem infligir danos de muitas formas. Certo amontoado de cultura é necessário, pois as comunicações não sobem acima do lugar comum em grupos com falta do elemento intelectual. Nossa aparência de espíritos. Espíritos que se manifestam na Terra não veem uma sala e as pessoas nela como vocês os veem. A limitação das paredes é-lhes desconhecidas e veem a mobília, quadros e outras quinquilharias em seu aspecto espiritual e não em sua forma material. Na sala qual agora você está escreverá algumas produções artísticas. Eles não parecem ser de madeira, cobre, porcelana, bronze e tela pintada para mim. Eu vejo nelas apenas as ideias que o artista tinha quando as produziu. Eu vejo aquela encantadora placa chinesa não como um pedaço de porcelana habilmente colorida, mas como um ritmo harmonioso. As pessoas nesta sala não parecem para mim como carne e osso, mas como mente e espírito. Ondas magnéticas, pensamentos e vibrações sentimentais. Eles são lindos ou feios, brilhantes ou opacos, ou de graus intermédios, de acordo com o estado da alma. Saúde, em certa medida, determina a intensidade das vibrações. Se os pensamentos dominantes de pessoas em uma sessão são saudáveis, puros e desprovidos de egoísmo, eles se harmonizam e produzem excelentes condições para experiências psíquicas. As condições tornam-se perturbadas e instáveis se houver um elemento discordante no grupo. 4. Problemas nas sessões. Um espírito que deseja dar uma mensagem pode, de algum modo, ser comparado com um orador de um encontro público. Ao se endereçar à audiência, o orador primeiro tem de chamar a atenção. Similarmente, um espírito deve primeiro obter controle de seu médium através do qual ele deseja se comunicar. O orador, para ter sucesso, deve estabelecer um tipo de cadeia magnética entre ele e sua audiência. Então o espírito deve forjar um elo similar entre ele e os membros do grupo, se ele deseja dar uma mensagem acurada e inteligível. Devido às dificuldades que crescem da presença de uma multidão de espíritos indóceis, nem sempre é fácil manter a necessária harmonia de pensamentos entre os presentes de uma sessão. Tão logo ela comece, numerosos espíritos infelizes se aglutinam na esperança de achar algum alívio para si mesmos. Esses pobres seres estão em um estado de desolação por causa de sua própria ignorância ou má vontade e, se nenhum pensamento gentil de um amigo os alcançar, se ninguém os reconhecer, eles perambulam incansáveis ao redor até que muito lentamente as brumas que os envolvem sejam dispersadas. Se o médium não tivesse um guia para protegê-lo e adverti-lo da torrente de seres que desejam falar, seria quase impossível efetivar uma manifestação e o médium seria oprimido. Orações ajudam o guia a atrair os espíritos que são evocados, e, se ele pode vir, para ajudá-lo a se manifestar, muitas vezes a luta será difícil e a vitória, cara. Nem sempre é o melhor e mais capaz quem ganha. Às vezes, o mais incoerente e despeitado segura-se mais firmemente, porque ao assegurar o contato com o médium, ele sente renovados os poderes da vida física que por muito tempo a morte o privou. Tais conflitos explicam por que em muitas sessões os resultados são pobres e, às vezes, nulo. Em um grupo bem organizado, no qual os membros comparecem regularmente, concordam com o objetivo principal e empenham-se em fazer um estudo aprofundado das condições, uma atmosfera é criada que auxilia o guia a fazer um escudo ao redor deles no qual espíritos perturbadores não podem penetrar. O guia tem de repetidamente recriar o escudo em um grupo onde as condições harmoniosas são quebradas, seja por uma contínua mudança de membros ou seja por tempo e lugares incertos para o encontro. Médiuns altamente inteligentes com poderosas auras são menos expostos aos arroubos de espíritos vagabundos, mas o médium com uma vontade fraca e uma aura débil torna-se facilmente uma vítima dos infelizes ou zombeteiros. Um médium deve viver uma vida estrita, muita disciplina em seus pensamentos e cultivar sua força de vontade, a fim de ver-se livre do perigo de obsessões. Aparência de corpo terrestre. A mais exata forma de mediunidade é aquela pela qual materializações são efetuadas,
pois o fenômeno é produzido ao utilizar o corpo etérico do médium. Sabe-se que o corpo etérico, que é o duplo exato do corpo físico, é composto de várias partículas tênues de substância imponderável em um estado fluídico. A manipulação desta substância por espíritos ou experimentadores é acompanhada de considerável risco. Quando o médium é posto em estado de transe, é possível retirar o éter de seu corpo físico. Um espírito pode usar este corpo para mostrar-se em uma forma tangível. Ele saca não apenas o corpo etérico, mas também calorias, eletricidade e elementos gasosos. Combina-os com emanações magnéticas de outras pessoas presentes em uma sessão para dar mais ou menos uma completa semelhança de vida comum para a forma que ele cria. Para fazer isso sem arriscar o médium, um espírito deve ser bem experiente e capaz. Muitos fatores devem ser considerados com essas manifestações, e entre eles está a ação dissolvente de certos fenômenos, tais como raios de luz. Cuidados especiais devem ser tomados pelo médium. Ele deve ser isolado em um espaço fechado propício para a concentração dos fluidos a serem manipulados, não devendo nem ser tocado nem chamado a atenção. Médiuns materializadores devem se submeter a uma rigorosa disciplina para salvaguardar-se de perigos físicos e morais. Muitas vezes eles trabalham com muitos grupos dissonantes e sob direção desajeitada, ignorante e, até mesmo, mal intencionada. Lapsos são consequências naturais, e muitos famosos por poderem materializar pagaram caro por sua faculdade. Tais manifestações como as que eu descrevi não são desejáveis, ao menos nas condições que prevalecem no presente. Elas são arriscadas e, afinal, não dão vocês muito valor. A teoria da telepatia. Manifestações obtidas através de médiums do tipo da Sra. Piper, as quais um espírito fala pelas cordas vocais do médium, então inconsciente, ou usa a sua mão para escrever, são, em minha opinião, melhores do que aparições em formas visíveis. Tais manifestações são menos arriscadas, mais facilmente controláveis e mais instrutivas aos presentes, pelo conteúdo da informação que pode ser dada acerca do porvir. Muitos críticos negam que os fenômenos deste tipo são causados pelos espíritos. Eles atribuem o que é dito, escrito ou feito por sugestão, transferência de pensamento, entre um médium e outros presentes na sessão, ou pela ação da mente subconsciente. O fenômeno da sugestão pode ocorrer e realmente ocorre, mas muito mais raramente do que as pessoas imaginam. Todos aqueles que comparecem às sessões sabem que é difícil obter através de um médium um nome, uma data ou uma afirmação clara e exata de fatos, não de ideias, mesmo que esses fatos sejam bem conhecidos ao questionador e ele possa estar em contato com o médium. Este fenômeno de sugestão, que é facilmente produzido quando um homem adormece outro, hipnotizando-o, não é facilmente produzido entre duas pessoas acordadas e alertas, ou entre um médium em transe e um membro da corrente, a menos que o membro se auto-induza ao transe. Um forte desejo inaudito na mente de um presente às vezes evita que o nome, data ou fato muito desejado seja dado. Ação subconsciente. Basta das sugestões. Aqui permanece a questão levantada pelos críticos, que é a ação da mente subconsciente. O subconsciente é toda aquela grande reserva de experiências e conhecimento contido no total da memória de um indivíduo, tão distinguível daquela memória fragmentária a qual podemos pensar a todo momento. Um homem, parcialmente tirado das influências de seu corpo físico pela ação dos passes magnéticos, exibe faculdades mais estendidas do que em estado normal. Cada médium tem uma mente subconsciente de maior inteligência do que sua mente consciente, e o mesmo é verdadeiro para as pessoas que estão na corrente com ele. O que, então, em uma sessão, é a ação das normalmente desconhecidas faculdades. Esta ação depende grandemente do tipo de médium que está trabalhando e da qualidade do intelecto dos outros presentes. Médiums cujos poderes são do tipo físico ou semifísico, aqueles por quem manifestações diretas, tais quais batidas de mesa, aparições visíveis, escrita automática, etc., são obtidas, são pouco influenciados pela própria mente subconsciente ou daqueles outros que porventura estejam presentes. Um médium intuitivo pode ser muito mais influenciado,
Devido aos longos raios de sua aura poderem mais facilmente entrar em contato com os corpos espirituais dos presentes, e fazer com que seu próprio corpo espiritual haja de uma forma desconhecida de sua normal consciência. O grau de cultura, ou inteligência cônscia, possuído por um médium também tem de ser considerado. Um médium inculto ou ignorante não se presta à ação do subconsciente, mas um bem informado com uma mente sutil é qualificado para entrar em contato, sob certas circunstâncias, embora não regularmente, com sua própria mentalidade escondida ou daquelas das companhias que perfazem a sessão consigo. Um bom médium intuitivo a quem uma questão é posta em uma sessão pode dar uma réplica adequada. Essa réplica pode ser devido a 1. Influência de uma pessoa que faleceu. 2. Sua própria mente subconsciente. 3. A mente subconsciente de alguém presente, que ele mesmo não tem noção do efeito que está a produzir. 4. Os pensamentos que estão, na hora, flutuando no ar. Se for sua própria mente subconsciente que o está influenciando, não sentirá perto dele a presença de alguma entidade distinta de sua própria personalidade, e o que ele escrever não terá aquele selo de peculiar distinção individual à mente daquele cuja mensagem está endereçada. Se o que escreve é apenas um reflexo dos pensamentos das pessoas sentadas com ele, depois de terem discutido algum assunto conjuntamente, a mensagem será confundida na forma e matéria inferior na qualidade daquelas que ordinariamente passa. Há poucos médiums com uma aura suficientemente longa para entrar em contato com as mentes subconscientes dos que estão ao seu redor. Para pensar de sua própria mente subconsciente, um médium deve estar em um estado incomum, não regular nem facilmente alcançável. Portanto, embora muito interessante seja o assunto em relação à vida espiritual que está dentro e em torno de nós, não se deve exagerar o papel desempenhado pela mente subconsciente. Alguns tipos de fenômenos. Há pessoas que se recusam a ver espíritos em qualquer lugar, e outros que os veem em toda parte. Certos fenômenos nas sessões não são sempre atribuíveis aos espíritos. Entre eles posso mencionar 1. Fenômenos de ordem puramente fluídica, mover objetos, batidas e afins, os quais é possível empregar apenas a força magnética emanada do médium ou outros presentes. 2. Manifestações devidas à mente subconsciente do médium que, parcialmente desdobrada, penetra no mundo além, visões de cenários distantes, previsões, respostas a perguntas morais e filosóficas. 3. Manifestações transmitidas pela mente subconsciente de alguém presente à sessão. Há no mundo espiritual outros habitantes somados aos espíritos dos homens que faleceram na Terra. Elementais e formas pensamento estão nesta categoria. Muitos que passaram pela Terra negaram a existência de tais entidades, porque nunca os viram. Que eles nunca viram é verdade, pois os elementais raramente se manifestam ao homem durante sua vida terrícola ou após. Os elementais desempenham papel importante em muitos fenômenos. São indispensáveis para efetivar fenômenos físicos, materializações, elevações. Por isso que há um elemento de risco nestas manifestações. O grande médium Home poderia ter dito muitas coisas sobre esses seres, que ele dominava a fim de produzir os incríveis fenômenos pelos quais ficou conhecido. Fantasias sobre celebridades. Certo número de casos de obsessão é devido aos espíritos dos mortos, mas muitos mais aos elementais imprudentemente invocados por experimentos ou formas pensamento criados pela constante repetição de ideias fixas. Não sabem quanto poder o pensamento possui. Por exemplo, se cada dia evocar a mesma pessoa imaginar em seus pensamentos, digamos, um D'Artagnan ou um Hamlet, será construído com o tempo um D'Artagnan ou um Hamlet em um estado fluídico. Se persistir em sua fantasia, criará um tipo de autômato fluídico, que pode se manifestar através da clarividência, escrita e batidas de mesas. E os médiuns serão capazes de descrever uma pessoa em conformidade com a ideia que tenha em mente. Mais se repete o experimento, mais vitalizar-se-á a imagem, embora as manifestações pensamento da vontade sejam medíocres. Há muitos indivíduos e grupos que, de boa fé, imaginam ter por guia celebridades como Voltaire, São Vicente de Paula, Joana d'Arc ou Napoleão, e que os proprietários desses nomes os seguem passo a passo,
respondendo imediatamente quando pegam a prancheta ou a mesa. Eles armaram a própria arapuca, pois estão apenas em contato com algum zombeteiro do outro lado ou com a imagem automata que eles mesmos criaram. Se nada mais mostrasse isso, seria comprovada pela inanidade das mensagens recebidas. Isso é uma forma frequente de obsessão. Nós, espíritos, vemos claramente a imagem automatada por um laço fluídico ao seu criador e sugando a vitalidade dele. Vemos que quando se para de pensar nele constantemente, gradualmente dissolve-se e desaparece. Poder-se-ia chamar essas criações de espíritos pólipos, porque sugam vida dos corpos fluídicos, ou etéricos, dos homens, assim como os pólipos crescem nas expensas da carne do corpo orgânico. 5. O que fazer e o que não fazer com médiuns. Pessoas que buscam testemunhar fenômenos nas sessões muitas vezes não se preocupam em considerar exatamente o que a faculdade de mediunidade é. Um médium é uma pessoa com uma especial sensibilidade que o coloca em contato com forças comumente invisíveis. O homem comum que é do tipo físico sonoro não possui essa sensibilidade, nem é susceptível de fazê-lo até que o padrão humano médio tenha atingido um nível diferente. Lombroso, o investigador cientista italiano do supranatural, viu claramente que havia analogias na função cerebral do gênio e do louco. A isso, eu somaria mediunidade. Não quero dizer que um médium é louco, ou que um Shakespeare era louco, mas que o médium, o homem de gênio e o louco devem seus estados especiais à atividade extra de certos centros cerebrais. Um médium é um aparelho altamente especializado que vibra mais intensamente que o homem médio. Como a vitalidade do médium é solapada. Pessoas que empregam um médium nem sempre percebem que ele deveria ser tratado com o máximo de cuidado. De outro modo ele pode se tornar um escombro físico e moral como resultado de sua mediunidade. Mesmo quando manifestações são devidas às boas influências, um médium é por vezes exaurido pelo exercício de sua faculdade, pois deve dar parte de sua vitalidade antes da produção de qualquer fenômeno. Esse dispêndio de vitalidade é acompanhado por certa agitação nervosa. Alguns médiums que são robustos e que assim desfrutam de uma existência tranquila e bem regulada, livre de preocupações materiais, podem ser pouco afetados, porque suas circunstâncias permitem-nos se recuperar. Tais casos são excepcionais, pois muitos, enquanto praticam a mediunidade, estão engajados em ocupações que diariamente demandam suas energias completamente e talvez os envolvam em contínuas preocupações. Tais pessoas não deveriam agir como médiuns. Gastam muita vitalidade, seu sangue torna-se empobrecido, seu sistema nervoso debilita-se, sua força diminui, e são incapazes de recuperar a força que usaram. Devo somar que na maioria dos casos são os experimentadores que são responsáveis pelos problemas físicos que afligem os médiuns. Retomando forças. Para fenômenos físicos tais como mover uma mesa ou algum outro objeto, os espíritos são obrigados a sacar a força necessária, em estado fluídico, do médium. O médium é sujeito a um processo análogo à sangue e é drenado de certa quantidade de sua vitalidade, que não pode completamente restaurada a ele pelos espíritos, no final da sessão. Mas pode-se perguntar o motivo dos espíritos não poderem restaurar as forças do médium. Em princípio, eles podem, mas, na realidade, é quase tão complicado dar a ele forças renovadas quanto é fazer uma transfusão de sangue de uma pessoa para outra. Primeiramente, o fluido vital de um médium contém elementos, emprestados de seu corpo físico, que não existem nos corpos etéreos dos espíritos. Depois, para agir no corpo físico do médium, um espírito deve manter afinidade com ele e ser capaz de manipular os fluidos. Essa combinação de qualidades é muito rara, e o médium na maioria das vezes é deixado com a sua fadiga desamparada. Um bom magnetizador, ou prático em magnetismo, uma pessoa saudável de corpo e mente e solidário para com ele, certamente seria melhor habilitado para dar forças ao médium do que um espírito, que na maioria das vezes está ele próprio fatigado pelos esforços da manifestação. Se após uma sessão, um médium puder passar uma boa noite, e se ele puder descansar tranquilo por alguns dias depois, ele será capaz de superar a perda de vitalidade, como um homem que sangrou refaz o sangue. Mas se ele tiver apenas alguns instantes de sono e deve ir ao seu trabalho ordinário no dia seguinte,
Não pode rapidamente restabelecer suas forças e então continuará a perder sua vitalidade. Poucas pessoas se preocupam com o que acontece com o médium após as sessões. O médium mesmo não presta atenção ao seu estado. Ele tenta não perder uma sessão, a despeito dos maus efeitos físicos, seja a fim de não perder um honorário, caso seja médium pago, seja não desapontar amigos, caso seus serviços forem gratuitos. Pegando uma doença. 2 perigos incorrem um médium. O primeiro é sofrer uma perda de vitalidade em uma manifestação. O segundo é poder receber males físicos ou danos morais dos espíritos que o controlam. Males físicos têm suas origens no corpo etéreo.